Agora pode colocar a tela. Pronto. Joia. Então, nós vamos tentar cobrir hoje, embora de uma maneira bem superficial, os dois últimos capítulos. Seus títulos são Aprendizado Ministerial e Começando. O último capítulo, na verdade, deveria ser terminando e começando, mas faz sentido, né? Tem a instrução e agora a gente deve começar a colocar mãos a obras. Ok, então nós estamos aqui diante do último capítulo. Estou me acertando aqui, mas vai dar certo. Ok. Então, mesmo vou passar aqui. Só para poder gravar lá. Pronto. Então, eu queria começar com esse versículo de 2 Timóteo 2, 1 e 2. É um versículo bem conhecido e já passado aqui mesmo nesse treinamento que estamos dando, já foi mencionado esse versículo. É um dos versículos que eu creio ser chaves no treinamento de discipulado, no aprendizado sobre discipulado. Então, você que está em casa e os irmãos que estão aqui, vamos acompanhar essa instrução de Paulo, que Paulo está dando aqui ao seu discípulo Timóteo, que agora também já está fazendo outros discípulos. Aqui ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Então, versículo bem conhecido, mas o que eu queria destacar aqui nesse versículo é a importância da transmissão. O que o Senhor de fato espera de nós é que nós vamos fazer discípulos que façam discípulos. E eu creio que essa é uma excelente definição de discípulo. É um discípulo que faz discípulo, porque a gente aprendeu lá na Grande Comissão que deveríamos fazer discípulo de todas as nações, ensinando todas as coisas. Então, cada discípulo ensina aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Quando a gente olha esse versículo aqui, a gente percebe uma coisa muito interessante e é a razão por que o evangelho chegou até nós. A gente percebe, primeiramente, Paulo, ou poderíamos dizer aqui, 4 gerações. A primeira geração aqui seria Paulo. Paulo foi convertido e ele, então, está transmitindo ou fazendo um discípulo que é Timóteo. Depois, então, o que Timóteo está fazendo? Ele está transmitindo a homens, que tipo de homens? Homens, obviamente, homens e mulheres, esse é o sentido, homens fiéis e também idôneos. Quando a gente pensa aqui de homens fiéis e também capazes, está falando, obviamente, da vida de temor que ele tem a Deus e está falando também aqui da capacitação que ele ganha através do ensino da palavra de Deus. E aí, então, vai se estendendo a outros que a gente, obviamente, espera que façam a mesma coisa. Com o passar do tempo, certamente a tendência é de que a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo vá sendo, de alguma maneira, distorcida. E a gente tem visto isso. Sempre, outras gerações vão vir e a tendência é que vá se afastando. Por essa razão, a necessidade do manual,
que é a palavra de Deus, e de voltar para aquilo que é o simples, simplesmente homens e mulheres ensinando aquilo que Jesus ensinou a outros e outros transmitindo. Só aqui a gente percebe 4 gerações apresentadas nesse versículo. Tá? Então, olhando aqui para esse capítulo, o capítulo de número 11, o discipulado é a solução para diminuir as lacunas entre diversas áreas, e eu estou ainda baseando aqui muito mais naquilo que a gente vê como normal. Depois eu vou entrar aqui mais no capítulo de número 11. Mas eu creio que existem diversas lacunas na igreja, desde a conversão, aliás, um pouco antes da conversão, eu diria isso, até, vamos dizer, até se tornar um ministro, um pastor aí que vai, e eu queria mencionar um pouquinho dessas lacunas aqui. E eu creio que o discipulado é a solução para diminuir essas lacunas entre a conversão e o ministério. Quais são algumas dessas lacunas? A primeira lacuna é mesmo até antes da conversão. É quando uma pessoa visita a igreja e não recebe uma demonstração clara de interesse da parte da igreja. Aí tem alguma coisinha para consertar. Mas a primeira lacuna é essa, e isso é muito comum hoje em muitas igrejas, e precisamos lutar para que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora. Então, quando eu falo de lacuna, eu falo que uma pessoa que visita uma igreja, e qualquer igreja, ou muitas das igrejas atualmente, aquela pessoa faz uma visita e muitas das vezes não volta mais. E pode ter várias razões para isso, mas uma delas é porque muitas vezes as pessoas chegam numa igreja e eles não são recepcionados ou cuidados como eles deveriam ser. Então, talvez uma das áreas que nós precisamos trabalhar na nossa própria igreja aqui é de que a gente tente diminuir o máximo essa lacuna, e essa lacuna ela não tem a ver somente com o ministério. A gente pensa assim, por que isso tem a ver com o ministério discipulado? É porque o ministério discipulado engloba tudo o que acontece na igreja. Todas as coisas que acontecem na igreja devem ter, de alguma maneira, um propósito de fazer discípulo. Então, quando você tem uma recepção na igreja, nós poderíamos chamar claramente uma recepção discipuladora, porque o propósito dessa recepção deve ser fazer discípulo. Então, eu acho que essa aqui é uma primeira lacuna, e aqui eu imagino que a gente tem muitas coisas para pensar juntos, trabalhar juntos, e ver como é que a gente pode fazer, ter o alvo de zerar essa lacuna entre as pessoas que nos visitam. Se eles não voltam mais, nunca deveria ser porque não mostramos o interesse por eles, mas nós deveríamos mostrar interesse. E uma das maneiras que a gente procura fazer isso é, pelo menos, anotando o contato, fazendo um contato naquela primeira semana, ou, se possível, na segunda-feira com aquela pessoa, agradecendo pela visita e nos colocando à disposição, quer seja para uma visita, quer seja para um estudo, quer seja para orar, ou qualquer coisa que seja necessária. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas, além disso, além desse trabalho que muitas das vezes há pessoas designadas para fazer, eu creio também que uma necessidade muito grande da igreja, que a igreja precisa despertar para isso, é que ela mesma, como igreja, sem que sejam necessariamente só as pessoas da recepção, devem estar atentas. Puxa, tem um visitante aqui hoje, aquela pessoa, vou falar com ele. E, infelizmente, a gente ainda nota que muitas pessoas na igreja não fazem isso. Por quê? Porque não é cômodo. Terminou o culto, é mais cômodo você conversar com quem? É mais cômodo você conversar com alguém que você já tem amizade, que quer bater um papo, que quer brincar, que quer falar sobre qualquer outra coisa. E muitas vezes, para chegar para uma pessoa estranha que você não conhece, olá, como vai, de onde você é, um prazer tê-lo aqui conosco, nem sempre é fácil. Isso é simplesmente o interesse. Pode ser que não seja uma coisa tão natural sua, mas se você tem interesse em fazer discípulo, eu diria que já é uma grande
já é um começo por onde você deve se esforçar de cumprimentar, de fazer com que os visitantes que chegam sejam muito bem-vindos. Então, a gente diminuiria ou lutaria para zerar essa lacuna. Uma segunda lacuna que eu coloquei aqui é a lacuna quando uma pessoa manifesta uma decisão de seguir a Cristo e não é acompanhada devidamente. Isso é uma segunda lacuna que existe comumente em muitas igrejas. Talvez por várias razões, e eu vou dizer que nem tudo talvez seja culpa da igreja, porque as pessoas não continuam a andar com Cristo, manifestam uma decisão e nem sempre vão em frente, mas em muitos casos, ou em todos os casos, a igreja deveria fazer a sua própria parte, né? Para tentar, então, zerar também essa lacuna de atenção, de acompanhamento, quando uma pessoa manifesta o desejo de seguir a Cristo. E por que acontece essa lacuna? Por que alguém, porventura, manifestaria uma conversão a Cristo e não seria acompanhado devidamente por uma igreja? Às vezes não tem, mesmo não tendo tantas conversões constantes, às vezes não existe um interesse genuíno, muitas das vezes, de se acompanhar o novo convertido. Seja porque aquela pessoa vem de uma vida pregressa, ruim, não tem uma boa fama, seja porque não acredita na conversão daquela pessoa, ou N razões pode existir. Mas, de toda forma, irmãos, nunca uma pessoa deveria manifestar seu desejo de andar com Cristo que a igreja não pudesse dar apoio e instruções. Então, é uma segunda lacuna. Uma terceira. E o que eu estou dizendo aqui, quando eu digo lacuna, é que há muitas pessoas que manifestam seguir a Cristo, mas não vão adiante. Algumas delas porque provavelmente não entenderam. Mas eu acho que aí já seria uma grande oportunidade da gente apresentar o Evangelho, para que ele pudesse entender. Terceira lacuna, acontece... Ok, então aquela lacuna seria ali entre a conversão e o batismo. Uma terceira lacuna entre o batismo e a membresia. Quantas pessoas mesmo chegam a ser batizadas e ainda existe, muitas das vezes, uma lacuna, uma falta de interesse, de treinamento para que aquela pessoa se torne um membro da igreja. Então, até aqui, só pensando, desde um descrente que visita a igreja até ele se tornar um membro, normalmente a porcentagem diminuiria muito dessas pessoas que têm chegado aí. Uma quarta lacuna aqui seria entre a membresia e o envolvimento, ou fazer discípulo, né? Muitas pessoas que se tornam membros, e talvez trazendo de uma maneira muito particular, que acaba sendo de alguma maneira um retrato disso, nem sempre é fácil de realizar uma assembleia por falta de quórum. Vocês notaram? Às vezes falta quórum para se realizar uma assembleia. Eu acho que isso é só uma expressão. Se isso acontece com uma assembleia que é uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu imagino que isso também afeta outras áreas da vida cristã. E uma delas é estar envolvido, quando eu falo fazer discípulo, porque eu acho que tudo o que você deve fazer, você deve ter o propósito de fazer discípulo com o que você está fazendo, né? Mas eu diria de estar envolvido, né? De estar envolvido. Por que você está envolvido de alguma maneira, sei lá, na cantina da igreja? Porque você tem o desejo de servir bem as pessoas com o objetivo de que eles possam ser discípulos do Senhor Jesus. Então, entre a membresia, mesmo quem se torna membro, tem uma grande lacuna aí até estar envolvido. Na minha maneira de pensar, eu acho que desde que uma pessoa professa a sua fé em Cristo, ele já deveria estar sendo acompanhado e já deveria estar servindo. E eu sei que muitas vezes a gente não é tão sábio em como fazer. Às vezes coloca a pessoa para servir numa área em que não está preparado, mas muitas das vezes também nós somos muito tardios em envolver as pessoas, e mesmo as pessoas que chegam, aí não colocamos eles para se envolver em qualquer coisa, e o discipulado ele serve exatamente
para ajudar, porque a pessoa que está acompanhando vai perceber onde é que aquela pessoa poderia estar melhor envolvida, como é que ela poderia, é ela que conhece aquela pessoa melhor e poderia ajudar. Por último, uma quinta lacuna aqui, entre o fazer discípulos e o ministério, ou seja, aqueles que vão para o ministério pastoral, missionário, o que seja, normalmente também tem uma lacuna. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, o discipulado ele é indispensável na igreja por vários aspectos, mas um deles é diminuir essas lacunas, estreitar a porta dos fundos. Alguém já disse que a igreja tem duas portas, uma porta de entrada e a porta dos fundos, e normalmente tem mais gente, parece muitas das vezes que a porta da saída parece ser uma porta muito mais larga do que a porta de entrada. Ok, então, destacado isso aí, eu queria, voltando aqui para a nossa lição, onde ele diz que discipular é treinar um crente para fazer discípulos. Então, discipular, o que é que eu estou fazendo quando eu estou discipulando uma pessoa? Ou discipulando um crente? Eu estou treinando ele para fazer o que eu estou fazendo com ele. Nunca nós devemos tirar isso da nossa mente. Discipular não é só passar umas lições, é importantíssimo, e talvez a gente até mencione isso um pouco mais adiante, dos extremos que a gente trabalha com isso. Os extremos, um dos extremos é discipulado na cabeça de muitas pessoas é simplesmente passar as 12 lições com aquela pessoa. Passei as lições, acabou o discipulado, etc. e tal. Às vezes até tem uma formaturazinha que eu não acho que é ruim, eu acho que é motivadora, tá? Mas outras pessoas também vão para o lado de discipulado simplesmente ser um amigo. Amizade é muito boa, mas nós devemos juntar a amizade com o ensino das Escrituras. Nunca devemos nos enganar, porque a gente muitas das vezes tem um ensino das 12 lições pura e simplesmente seca, não tem uma amizade tão perto, que indo só para o outro lado também nós estamos cumprindo a missão de fazer discípulo e que de fato não estamos. Nós precisamos juntar as duas coisas e discipular é treinar um crente para fazer discípulo. Existem 3 áreas, já mencionado em outros e aqui também nessa lição, existem 3 áreas que devemos observar na vida daqueles a quem estamos treinando. 3 áreas. Quais são essas 3 áreas que nós devemos... Como é que eu posso perceber que eu, de fato, estou tendo êxito no fazer discípulo? Eu estou ajudando, já estou aqui há alguns dias com esse meu irmão, ajudando e tal. Como é que eu posso perceber se eu estou, se está tendo êxito esse trabalho? Então, tem algumas coisas para a gente observar, e uma delas aqui é se essa pessoa está ganhando uma convicção. Convicção de quê? Que tipo de convicção é essa que a gente está falando aqui? Que eles estejam crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o quê? É ensino bíblico. Uma das coisas que precisamos entender, que precisamos observar nessa pessoa e ter alguma maneira de mensurar isso, é se essa pessoa está crescendo na palavra de Deus, né? Conhecendo as Escrituras, tendo algumas convicções. E aí você precisa ir lidando com o seu discípulo para que você possa, assim como na escola, né? A gente vai na escola e uma das coisas que a gente tem acostumado é com as provas. Para que servem as provas? Deve servir para saber se você está adquirindo o conhecimento que deveria estar adquirindo. E eu não estou dizendo para ter prova vestibular ou qualquer outra coisa com o discípulo, mas eu estou dizendo para, de alguma maneira, ser mensurar. Uma das coisas que normalmente nós fazemos é pedir para se memorizar versículos bíblicos. Eu acho que é uma coisa excelente. Mas memorizar versículos bíblicos necessariamente não dá convicção. É importante que se ajude a pessoa a falar sobre determinados temas, o que ele pensa sobre determinados assuntos, o que ele pensa sobre certeza de salvação, como é que ele defenderia, como é que ele apresentaria o plano da salvação. São algumas coisas que a gente iria observando sobre as convicções que ele vai ganhando.
mas muito disso também é visto pela maneira como ele expressa. Às vezes ele expressa por pergunta, faz perguntas, e depois você percebe que ele está ganhando convicção através do seu acompanhamento. Então, o primeiro C aqui é convicção. Precisamos ter isso na nossa mente. Nós queremos que aqueles que nós discipulamos sejam pessoas que estão ganhando convicção. Segunda área que a gente deve estar observando na vida de um discípulo é caráter. Também está tudo aí com C para facilitar. Caráter. O que significa caráter aqui? Significa que ele não só está ganhando, sabe defender determinadas verdades, mas significa que o seu discípulo está crescendo no temor de Deus, no amor ao Senhor, na piedade, né? Na santidade, no amor que ele tem para com o Senhor. Então, é importante que se percebe isso. Como é que se percebe isso na vida de um novo convertido? Se percebe em algumas mudanças na sua própria vida. É sempre importante, quando estamos discipulando alguém, a gente perguntar: como é que foi essa semana? Quais foram as suas lutas? Quais foram as suas vitórias? E, normalmente, nesse tempo em que você tem com o seu discípulo, vão aparecer esses momentos que você percebe o seu caráter aí, como é que ele está amando mais a Deus. Eu já contei para vocês um exemplo de um senhor, até de uma certa idade, penso que ele não está mais vivo, está com o Senhor, mas quando ele se converteu, aquele homem, ele veio no primeiro discipulado comigo, naquela mesma semana, e eu percebi logo de cara que ele tinha aqui um São Francisco pendurado, aqui, um crucifixo, e aqui na mão também ele tinha enrolado um negócio, tudo aí, mas eu não fiz qualquer pergunta para ele, nem na primeira, nem na segunda, e eu não sei se na terceira ou na quarta semana do nosso estudo, ele veio sem aquelas negócios todos. Então eu perguntei para ele: tinha notado que o senhor tinha uns negócios aqui, umas cruzes, uns cordões aí. E aí ele me disse: não, pastor, eu fui percebendo que isso ali não agradava ao Senhor, e não somente joguei aquilo fora, mas juntei tudo que era imagem que tinha lá na minha casa, botei dentro do saco, levei lá para fora e tome cacete, né? Quebrei tudo. E aí, então, mas sem que eu nem tocasse naquele assunto, né? Ele foi ganhando convicção, o caráter dele, a consciência dele foi sendo moldada de alguma maneira. E a gente fica muito feliz quando você percebe que você está ensinando uma pessoa e aquela pessoa tem, sei lá, um problema moral, um problema com pornografia, por exemplo, e de repente ele chega e dá um testemunho: olha, eu tinha essa dificuldade, mas pela graça de Deus eu estou há uma semana, um mês, sei lá, sem cometer esse tipo de pecado, e você percebe ali, então, o caráter dele apresentando. Quando ele, de repente, dá um testemunho de que era uma pessoa desonesta no seu trabalho, e, de repente, agora ele é uma pessoa que faz para agradar a Deus com honestidade. Então, caráter, nós devemos estar buscando. Um discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele deve estar crescendo em convicção, aprendendo sobre Deus, mas ele deve estar crescendo também em caráter. A gente deve lembrar de que a palavra de Deus diz lá em Tiago, né, que a gente deve não somente ser ouvinte, mas deve ser praticante. Terceira área que devemos observar na vida de um discípulo tem a ver com competência. E competência aqui é mais para ficar tudo no C, né? Convicção, caráter, competência, outra coisa que eu diria aqui é serviço, né? Serviço, né? Que aquele seu discípulo esteja crescendo em habilidade para servir outras pessoas. Servir não é natural, não é natural. Servir é uma das qualidades que o Senhor nos dá à medida em que a gente vai sendo um seguidor de Jesus, como ele mesmo disse.
Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. De um modo geral, nós viemos para esse mundo com uma natureza pecaminosa, caída, e tudo o que nós queremos aqui é ser servido. E não precisa ser um grande pecador, é só você olhar os seus filhos em casa. Quem tem filho pequeno sabe de que eu estou falando. Não é muito difícil o filho olhar para a mãe e dizer: mãe, vai buscar um copo d'água para mim? Já aconteceu isso com vocês? Pois isso é absolutamente natural. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo nos transforma, uma das demonstrações de que nós estamos crescendo é que a gente começa a ter um desejo de servir. E eu não digo só de servir a público, só de servir no culto, só de servir, que isso é verdade também, mas de servir o nosso próximo, de ajudar o nosso próximo no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que seja, a gente começa a ter um desejo grande de servir. Então, a prova que um discípulo está crescendo, que está aparecendo frutos, não é necessariamente que ele está ganhando outras pessoas para Cristo. Isso é muito bom. E, normalmente, o novo convertido ele tem até mais facilidade de testemunhar e de atrair pessoas para virem a Cristo do que com mais tempo de fé. Mas o que nós deveríamos focar seria nesses 3 Cs. Convicção, aquele cara está ganhando convicção, ele está ganhando caráter, está crescendo nessa área de caráter, ele não faz as coisas só porque está na frente da gente, mas também quando ele não está sozinho, ele mantém aquele padrão por amor a Deus, e também a gente percebe pela competência ou pela habilidade que ele está tendo de servir, ele está começando a andar nessa direção de servir. Então, eu acho que isso é um ponto, é uma área crucial de discipulado, para que a gente não fique completando o discipulado, o ciclo de discipulado, sem resultados. E se essas coisas estão acontecendo, a gente já sabe que essa pessoa vai ser capaz de fazer a mesma coisa com outra pessoa. Por quê? Porque, primeiramente, ele tem convicção, ele tem caráter e ele serve. E isso aí é vida, que vai ser transmitida para outra pessoa. Tá certo? Então, agora, dentre esses que a gente observando mesmo essas 3 áreas, a gente percebe que existem aqueles que se destacam e desejam se dedicar ao ministério. Não são todas as pessoas, quando eu falo de ministério aqui, eu falo de ministério no sentido de tempo integral, no sentido de viver para o ministério. Todo crente é chamado para servir a Deus. Todo crente deve servir a Deus. Todo crente, mas nem todo crente entende que Deus chamou ele para ir para o Japão, por exemplo. Então, todos nós somos chamados para servir a Deus, mas existe aqueles que compreenderam que Deus queria que eles estivessem servindo de uma maneira especial em determinadas áreas. Então, aqui o capítulo ele vai mencionar um pouquinho sobre isso, e eu quero também tratar com vocês um pouquinho dessa área aqui. O que fazer, como lidar com essas pessoas que, de repente, estão no discipulado, estão crescendo, estão andando, e, de repente, essas pessoas desejam dedicar as suas vidas ao ministério. A primeira coisa que a gente aprende pelas Escrituras, olhando o exemplo dos pastores, lá de 1 Timóteo, capítulo de número 3, alguns chamam também, mencionam isso como chamado interno, é de que a Bíblia diz assim: aquele que deseja, almeja o episcopado ou o pastorado, excelente obra almeja. Isso seria a mesma coisa para uma moça que deseja ser missionária, para uma pessoa que deseja servir a Deus de maneira
especial e específica. O que a Bíblia diz? Que é um excelente trabalho. Mas o que é a primeira coisa que tem lá? Não é que é o pastor que tem esse desejo para a pessoa, mas é que a pessoa tem esse desejo do seu próprio coração, do seu próprio relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que eu mencionaria aqui é que essas pessoas devem ser experimentadas servindo na própria igreja. Se alguém chega na liderança da igreja e me diz que tem um chamado para ser missionário, sei lá, na Inglaterra, mas nunca se envolveu em nada na igreja, eu iria simplesmente relutar, esperar que essa pessoa primeiro mostrasse um desejo de evangelizar aqui, antes de ter esse grande desejo de evangelizar em outro lugar. Então, quando a gente olha lá em 1 Timóteo, falando dos diáconos, 1 Timóteo capítulo 3, diz que alguém que iria ser um diácono, ele deveria ser primeiramente experimentado. Ou seja, o diácono já deveria estar fazendo a função de diácono, antes mesmo dele ser nomeado diácono numa igreja. A mesma coisa deveríamos pensar daqueles que querem ir para o ministério. Se eles não estão servindo na sua própria igreja, certamente não é uma boa indicativa de que essa pessoa deveria ser encorajado, por enquanto, ao ministério. Alguma pergunta aqui? Entenderam essa parte aqui? Beleza? Tranquilo? Jóia. Vamos ver aqui mais. Também o livro fala de um projeto chamado Estratégia de Treinamento Ministerial. É na Austrália, talvez um pouquinho diferente da realidade, mas deixa eu mencionar isso aqui. O que ele está apresentando aqui é como se fosse uma agência onde, primeiramente, principalmente jovens, mas não só jovens, tirariam 2 anos para estar servindo, aprendendo, sendo treinados, antes de entrar num treinamento mais extenso e mais formal. Então, é o que o livro apresenta. Basicamente, esse capítulo vai tratar disso, as vantagens, por que as pessoas deveriam fazer isso antes de ir para um treinamento. Uma realidade um pouquinho diferente da nossa, mas que eu creio que tem muita coisa que a gente pode aprender nos critérios que são colocados ali. Queria mencionar um pouquinho disso sobre a nossa igreja. Vamos dizer que alguém da nossa igreja, e isso é uma realidade, a gente tem algumas pessoas aqui que já estão formando ou formadas no seminário. E como é que isso acontece? Talvez a gente deveria fazer mais. Como é que isso acontece aqui na nossa igreja? Como é que esse processo acontece? Então, existem várias pessoas que têm um desejo de ir para o ministério, e eu fico muito feliz quando eu percebo isso. E eu creio que nós temos um cenário aqui muito ideal, privilegiado, que muitas igrejas não têm. Nós temos um lugar de treinamento onde nós estamos reunindo, né? Muitas das vezes, por conta da carga, do tempo e até da capacidade, muitos pastores não têm condição de dar um treinamento total necessário para que aquela pessoa possa engajar-se no ministério. Eu gostaria de dizer que, normalmente, os seminários, eles existem mais por falta a igreja é capaz, a igreja pode fazer isso. Se a igreja tiver pessoas capazes, eles podem treinar os seus próprios obreiros. Não existe uma obrigatoriedade de que um obreiro ele tenha que ir para um seminário. No nosso caso, é muito mais cômodo, então, pelo menos os 2 obreiros que estão saindo, no caso, chegando, no caso, o João Vitor e o Carlinho, se beneficiaram de estarem aqui no seminário, estudando no seminário e, ao mesmo tempo, servindo. Por que eu digo que esse é o cenário ideal? Quando você pode juntar igreja local e você pode juntar treinamento juntos. A razão disso é porque
muitas vezes, quando o aluno vai para um seminário, e eu diria até em relação aqui mesmo, alunos que vêm de outros lugares para estudar aqui no seminário, eles precisam ficar distante da sua própria igreja. E por mais que venham para a nossa igreja ou para outra igreja que esteja engajado no ministério servindo, a realidade não é exatamente a mesma. Existem diferenças, existe muitas das vezes situações onde não vai encaixar muito bem na sua própria igreja. Então, o ideal, nem sempre isso é possível, é que o aluno possa estar estudando e, ao mesmo tempo, servindo na sua própria igreja. Então, na igreja, o seminário nem sempre, alguns seminários internos conseguem fazer isso melhor, mas nem sempre o seminário consegue dar muito bem o conteúdo, o ensinamento, a teologia, o grego, o hebraico, e aí que vai, mas normalmente o seminário nem sempre, e é o caso do nosso, nem sempre pode acompanhar a questão do caráter e a questão do serviço, ou aquilo que é acompanhado no discipulado, né? Então, nem sempre o seminário pode fazer isso. E o lugar ideal onde isso deveria estar acontecendo mais seria na própria igreja. Okay? Agora, a igreja deve ter é outro tópico que é abordado nesse capítulo, é sobre a igreja ter uma visão de exportar, ceder e enviar obreiros, né? Isso nem sempre é muito fácil, né? Normalmente tem uma pessoa que se converte, ele começa a crescer na igreja, recebe o treinamento na igreja, tudo isso, no seminário, e de repente, então, percebe-se o direcionamento de Deus para essa pessoa ir para um outro ministério, um outro lugar, servir de alguma maneira a Deus. E eu diria que a nossa igreja precisa ter essa visão de treinar pessoas para o reino de Deus. Nem sempre para ficar aqui na igreja. O ideal, aí daqui a pouco vai entrar aquele problema, então a gente não tem mais vaga para... Não, eu quero que Deus levante tantas pessoas quanto Ele tem chamado para o pastorado, né? Não, mas a igreja não tem condição de sustentar 10 pastores. Não importa, talvez alguns desses pastores vão trabalhar para se sustentar e servir, ou talvez outros vão ser chamados para servir em outras igrejas, né? Eu acho que é muito legal essa visão da gente poder estar exportando, cedendo e até enviando obreiros preparados na nossa igreja para servirem ao Senhor em outros lugares. E, de alguma maneira, isso, talvez só mais um exemplo disso, tem acontecido com o caso do nosso irmão Rony, né, Isabela, né? Amados irmãos do nosso coração, terminando os estudos, e Deus dirigiu eles para ir servir em outra igreja. E nós devemos fazer isso com grande alegria, louvar o Senhor, porque a nossa igreja também pode exportar pessoas para servir nesse sentido, ceder pessoas para outras. Ok. Aqui dou um break no capítulo, e antes de entrar no outro, eu queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário, tanto aqui na sala, como no grupo aqui do Zoom. Se tiver alguma coisa, então a gente pode bater um papo sobre isso até agora. Ok? Alguma coisa? Estamos mais ou menos entendidos? Aqui tem perguntas? Não. Tudo ok? Ajuda essa visão dos 3 Cs, de poder ajudar a avaliar o que a gente quer numa pessoa que a gente está discipulando, que é que a gente está buscando, né? Que aquela pessoa está conhecendo mais sobre Deus, ganhando convicção sobre Deus, que aquela pessoa está crescendo no caráter, na transformação, que aquela pessoa também está aí tendo habilidade de servir, começando a ter um coração voltado para servir, né? Porque essas coisas fazem sentido para vocês? Ok. Que às vezes nem sempre se tem um alvo muito claro naquilo que a gente quer,
com as pessoas com quem nós estamos discipulando. E, obviamente, isso vai completar, eu creio que o diploma mesmo de formatura é aquela pessoa começar a discipular outra pessoa. Começou a discipular, cara, está aí, está discipulando, eu já conheço aqui as habilidades dele, então está discipulando, é por aí. Eu acho que isso é tão importante que eu diria que quem discipula é muito abençoado, porque nunca, quando isso acontece, a gente nunca está só. Todos nós somos capazes de nos desanimarmos na vida cristã em algum momento, né? E eu diria agora, pegando lá Eclesiastes, capítulo 4, ai daquele que estiver só, né, numa hora de desânimo. Às vezes a gente nem percebe, tem um grupo de gente, culto à noite, ninguém percebe. Se você está só, se você está discipulando alguém vai sentir falta do seu desânimo. E às vezes é o seu próprio discípulo que vai lhe encorajar. Você está ajudando e aquele discípulo vai lhe encorajar. É um exercício da comunhão, né? Porque por mais que a igreja seja um ambiente de comunhão, é muito complicado você ter comunhão com tanta gente no espaço. Sim, né? sim. Então, assim, cada disciplina, a priori você vai ter essa comunhão, você vai cultivar, você vai estabelecer essa comunhão. E eu acredito que quando você tem essa comunhão, você começa a fazer isso, todas essas lacunas que ficam abertas, elas vão começar a se fechar direitinho, né? Você vai poder, está falando isso, está falando isso fulano. Olha, geralmente quando você tem um discipulado que passa com uma outra pessoa, né? E foi comigo aqui, vai falando, assim, eu vejo assim, né? A pessoa está errada. Mas você sempre fica de olho, né? Você fica, olha, ele tem essa característica. Então, ele mesmo descobre essa característica nele, discipulando no caso, né? Então, eu acho que é uma situação indispensável a questão da comunhão, né? Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui na igreja, eu sou um copo d'água, eu sou 40 anos da minha vida. Eu digo, meu Deus, o negócio de jeito que eu esse, 40 anos. Com o quê? Com um copo d'água? Um copo d'água, eu sou 40 anos da minha vida, né? Então, assim, tem pessoas que têm mais habilidade? Tem. Mas tem, quando você começa a criar a comunhão, você começa a realmente se sentir melhor para tocar em determinados assuntos e enfatizar outros, né? Então, eu acho que o primeiro que você vai começar a orar por isso. Olha, que a pessoa que tem, eu consigo estabelecer essa comunhão, né? Sim. Só atualizando aqui os irmãos que estão na internet, a irmã Socorro estava falando da importância do discipulado, é muito importante no que diz respeito à comunhão, né? E o que ela está dizendo nós não podemos ter comunhão como deveríamos com todo mundo na igreja, né? Então, tem um grupo, você está no culto à noite, tem muita gente. E eu lembrei, enquanto ela falava disso, do que Jesus disse com os seus discípulos, né? Lá em João capítulo 15, ele disse que ele chamava eles de amigos, né? Amigos. E é interessante como nós podemos também nos tornar amigos e devemos nos tornar amigos daqueles a quem nós estamos discipulando, né? Então, amigos. Inclusive, Jesus esperava dos seus amigos correspondência. Por exemplo, ele separou 3 para orar com ele, e ele esperava que eles, por causa do sofrimento de Jesus, pudessem ser perseverantes na oração naquele tempo com ele, né? Então, a Socorro tem toda a razão. A nossa amizade, a nossa comunhão, muitas das vezes é suprida. Muitas das vezes o que nos falta é porque você só está esperando receber, em vez de você dar e preparar pessoas para lhe dar também essa comunhão. Certo? Mas alguém queria comentar? Sim, pode falar. Pode acontecer de uma pessoa que já fez conexão por muito tempo e não ter essas 3 características aqui. Pergunta que está sendo feita pela Nathalie é possível ter uma pessoa que se converteu há muito tempo e não ter essas características? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para ajudar.
não ter essas características aqui, convicção, não, caráter e competência. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Perceba que o que eu estava falando aqui, quando estava apresentando, era que essa pessoa esteja crescendo. Inclusive, eu coloquei isso nos 3 itens. Esteja crescendo em convicção, esteja crescendo em caráter, esteja crescendo em competência. Eu não acho que existe nenhum de nós que somos de caráter perfeito, né? Eu acho que não tem nenhum de nós que tenhamos toda a convicção em todas as áreas, temos dúvidas em algumas áreas, e também eu não creio que tem nenhum de nós que tenhamos competência no sentido de 100% habilitados para sermos o servo perfeito, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que isso é um processo. E como isso aqui é um processo, às vezes nós estamos fazendo bem e às vezes não estamos fazendo bem, né? Agora, se nada disso aparece na vida de uma pessoa, pode ser que tenha várias coisas. Uma delas que a gente começa a questionar quando não vê uma pessoa desenvolvendo é realmente nasceu de novo. Eu fico pensando se você plantar uns carocinhos de milho lá e aí regar, aqueles carocinhos de milho tendem a nascer. Mas se você plantar ali umas 3 pedrinhas pequenas, pode aguar, que não nasce de jeito nenhum, porque pedra não nasce. Então, o que eu diria é muito importante que a gente esteja averiguando, não é que a gente precisa estar duvidando, mas, por exemplo, mesmo os nossos filhos, quando eles se convertem muito, muito pequenos, às vezes, então, de vez em quando, você está de novo voltando a verificar se, de fato, ele entendeu, né? E o nosso discipulado, aquele discipulado que a Kim escreveu, eu acho muito legal como ele começa. Então, supõe-se que ali é uma pessoa convertida, mas o que ela começa é fazendo uma recapitulação da salvação, do plano da salvação. E eu penso que todo discipulado, independente do material que você esteja usando, você está usando um material que não toca nisso. Eu acho que você deveria começar por aí, para ajudar a pessoa a relembrar de fato, ou quem sabe, para que a pessoa possa vir a compreender sobre o novo nascimento. Então, a resposta à sua pergunta, Nathalie, de fato, é assim, é possível que a pessoa nunca tenha nascido de novo, se ele não tem, mas também ele pode ser um crente e estar bem, de repente cair, fraquecer em alguma área. Mas é importante sempre que a gente tenha esses alvos aí, de perceber essas sementes crescendo na vida de um discípulo. Senão a gente não tem como mensurar. Eu acho que essa questão que você colocou, você colocar esses 3, né? Convicção, caráter, competência, de onde diz a questão da palavra distorcida, né? Então, dependendo de onde a pessoa trabalha antes de chegar a você, isso pode ter acontecido. Então, pode ter acontecido distorção até porque ela não te fala comigo. Socorro está falando em termos de ensinamento, muitas das vezes a pessoa se converte de verdade, mas de onde ela tem ouvido, às vezes não é bem das escrituras ou não é bem bíblico que ela tem aprendido. Então, há muitas coisas que a gente tem que estar disposto a ajudar a corrigir. O último capítulo, ele meio que faz um resumo do que tem, uma apresentação, dá um toque nas outras coisas que já foram feitas, né? Mas eu queria mencionar algumas coisas desse capítulo e também sobre discipulado, né? E coloquei aqui, a tarefa de fazer discípulo não é complicada de entender. Tudo o que precisamos fazer é nutrir genuínos seguidores de Cristo, dando a palavra de Deus e o nosso exemplo bíblico, o nosso exemplo, primeiro, de uma pessoa convertida. Então, entender realmente não é difícil. Cara, é difícil entender o que é discípulo? Não é. O que é discipulado não é difícil. É difícil entender a tarefa? Não é. É ensinar a Bíblia. Se você não tiver nenhum material, pegue a sua Bíblia
vou lhe discipular aqui, no livro de Números. Não sei o que é que vai dar, não, mas pega o livro de Números e começa com ele. Mas o que eu estou dizendo é que qualquer livro da Bíblia poderia ser um material que a gente poderia usar como base para o discipulado. Até porque determinados assuntos você não ia ficar só lá, ali, onde está. Mas o que é? Ensinar a Bíblia. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 28, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a gente pode usar material A ou B, mas a gente tem que lembrar que discipulado é ensinar a Bíblia para as pessoas, né? Então, a gente tem, inclusive, por isso que a gente pode chamar de discipulado, quando você começa com uma pessoa que ainda nem abraçou a fé, mas você pode chamar de discipulado, se bem que a sua ênfase e aplicação vai ser sempre no sentido de que ele venha a abraçar a fé para que ele possa crescer, a nascer de novo para que ele possa, de fato, crescer. Então, não é difícil tanto de entender, não, né? A tarefa da gente não pode ser só ensinar, você tem que ter vida para você ensinar. Talvez esse seja um dos aspectos que dificulta algumas pessoas isso. Agora, a pergunta é assim, por que tantos discipulados fracassam? Se não é uma coisa tão difícil de entender, não é uma equação aritmética tão complicada, né? Não é difícil, as definições não são difíceis, mas por que tantos discipulados fracassam? O que vocês acham? Por que tantos discipulados fracassam? Talvez você não tenha experiência, eu mesmo tenho experiência de já ter tentado discipular pessoas que fracassaram, simplesmente o discipulado não foi para frente. Por que isso acontece? Vocês têm alguma ideia? Fala, o meu tempo está acabando. Pois bem, eu acho que também tem várias razões. Primeira coisa que a gente tem que entender é que discipulado precisa de perseverança, né? Discipulado não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E eu creio que uma das dificuldades é porque a gente está acostumado com tudo muito instantâneo. Tudo que a gente quer nessa vida hoje é instantâneo, especialmente com o avanço das tecnologias. Pois bem, mas eu queria dizer para vocês que o discipulado ainda continua do jeito que o Senhor Jesus disse, é um processo. Não existe um mecanismo de você apertar no botão e o discipulado aconteceu. Não. Crescimento espiritual é um processo. E a gente nota esse processo na vida dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe situações que você diz assim, esses caras aqui não tem muito fracos. E aí você vai depois percebendo mais adiante. Você vai percebendo na vida do Benjamin, está querendo competir aqui, dá aula. Ei, Benjamin, a gente está aqui, macho. Você percebe na vida de João, por exemplo, né? Em determinado momento ele diz assim, Senhor, manda descer fogo do céu para consumir esse pessoal todo. E João termina as cartas dele, filhinhos, é uma linguagem muito mudada, né? Dando evidência de transformação, mas foi um processo levando até lá onde estava. Então, perseverança. Alguma vez, e talvez alguns de vocês vão se achar aqui, onde você começa a ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa pisa na bola, marca o horário e não vai. Deixa para a próxima semana, na próxima semana arruma uma desculpa, né? E aí, com muito esforço, na outra semana você traz ele, aí tem um tempo bom, você se anima de novo, sabe que a coisa agora vai, aí tem dois encontros legais, o terceiro encontro já vacilou de novo, né? E aí a gente vai nessa pendenga e a coisa não anda e tal. Aí você olha assim para o lado de outro e diz, papai, se eu parar com esse negócio, eu vou atrás de outra pessoa, né? E eu sei que não dá para a gente ficar a vida toda, vamos dizer assim, não gosto de dizer perdendo tempo, né? Mas sem alcançar os objetivos que a gente gostaria de ter, não vendo tanto interesse da parte de alguns. Mas eu queria que a gente
pensasse um pouquinho aqui em nós. Deixa eu botar esse versículo aqui. Por exemplo, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu penso aqui, nesse negócio de discipulado, eu estou pensando aqui Jesus como sendo o nosso discipulador. Estou terminando, gente. Jesus como nosso discipulador. Você pode imaginar quantas vezes Jesus já foi para o nosso encontro de discipulado e você não foi? E eu não fui? Quantas vezes Jesus já esperou você indo lá para orar, falar com ele e você não foi? Ele estava lá, mas você não foi, né? Quantas vezes você caiu no mesmo pecado e voltou lá para ele pedindo perdão, prometendo que nunca mais ia cair, caiu de novo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é: nós, às vezes, queremos ser mais justos do que Deus. E, às vezes, exigimos mais das pessoas do que Deus exige até de nós em relação a isso. Estou falando isso em termos de misericórdia e de perseverança no discipulado. E eu sei que vai ter situações que não tem como a gente continuar, a pessoa não quer. Olha, quando você quiser, eu estou aqui à sua disposição. Mas, por enquanto, você não está mostrando que tem tempo, que tem interesse devidamente, né? Não adianta você brigar também com a pessoa, mas mostre, seja honesto, fale a verdade com ele. Mas perseverança, especialmente da nossa parte. E eu digo perseverança primeiramente em oração e perseverança também em ajudar aquela pessoa nos momentos de fraqueza dele. Nós precisamos lembrar do discipulado, e eu creio que é um encorajamento para nós, lá de 1 Coríntios 15, 58. O que 1 Coríntios 15, 58 diz? Diz ali em 1 Coríntios 15, 58, que nós devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, e o nosso trabalho de discipulado não é um trabalho em vão. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, tá certo? Então, a ordem do Senhor não foi encher a igreja, e sim fazer discípulo. Eu sei que o tema desse livro, a base desse livro, quando ele fala da treliça e da videira, é porque muitas igrejas, graças a Deus, eu penso que não é o foco da maioria das nossas igrejas. Talvez a gente precise até melhorar alguma coisa de treliça, muitas vezes também a gente tem que organizar um pouco mais para que, de fato, a videira possa se expandir, mas é verdade, a gente não conhece tanto esse contexto, mas existem igrejas que a treliça é mais importante do que a videira, ou assim, as coisas... Existem programas, não, isso aqui a gente nunca pode deixar de fazer, porque isso aqui é saudoso, é de 100 anos atrás e tal, e muitas das vezes já não é mais a realidade. Então, a gente tem que lidar muito mais voltados aí para o objetivo de fazer discípulo. Então, se o Senhor quiser nos dar crescimento, e eu creio que crescimento saudável, ele vem por discipulado. Por quê? Porque cada pessoa que chega na igreja, ela deve ser cuidada. Deve ser cuidada por quem? Por nós, que já estamos na igreja. E eu creio que o Senhor vai confiando pessoas bem cuidadas, se nós cuidamos bem das pessoas, no sentido de discipulado, o Senhor, que é o dono da seara, ele vai nos confiar mais e mais. Se nós não cuidamos bem, o Senhor, por que eu vou confiar mais pessoas se eles não estão fazendo bem com o que ele tem? Então, o foco nosso deve ser em discipulado. Deve ser discipulado daqueles que o Senhor nos concedeu, discipulado daqueles que vão ter oportunidade para a gente evangelizar. E os resultados, eles vão vir conforme a vontade do nosso Deus. Precisamos de treliça, mas o alvo é a videira. Precisamos programações, mas o alvo é a edificação.
Nunca devemos ter programação simplesmente por ter programação. Nós devemos ter programações com objetivo. E o objetivo é a edificação. O objetivo é que as pessoas possam estar aprendendo da palavra de Deus. Lembra que discipulado está absolutamente ligado com ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado tem a ver com o ensino das Escrituras e tem a ver com relacionamento. Muitas vezes nós temos feito bem essa parte de ensino, mas temos fraquejado na parte de relacionamento. Mas também não adianta você ter relacionamento sem ensino. Nós precisamos ter essas duas coisas juntas. Tá certo? Então, o que é um discípulo? Talvez só recapitulando aqui, uma outra pergunta é: você de fato é um discípulo? Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. No final das contas, essa é a definição real. Ser um discípulo é alguém que faz discípulo, porque foi isso que o Senhor, de fato, nos mandou fazer. Jesus disse aos seus discípulos onde eles deveriam fazer discípulo. Onde é que eles deveriam fazer discípulos? Mateus 28, 19 a 20. Deveriam fazer discípulo de todas as nações. Ou eu diria que em todo lugar do mundo. Então não existe um lugar no mundo que não nos tenha sido ordenado fazer discípulos. Jesus disse aos seus discípulos a quem eles deveriam pregar o evangelho. A quem é que eles deveriam pregar o evangelho? Marcos 16 e 15. A toda criatura, ide pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse aos seus discípulos quando eles deveriam fazer discípulo. Quando é que eles deveriam fazer? João 4,35, vocês não dizem que ainda tem 2 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levantai os olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Então, o tempo de Jesus é agora. O tempo de fazer discípulo é agora. Quero terminar com esse versículo de novo. Esse versículo de 1 Coríntios 15, 58, que já falamos aqui. Vamos citar juntos aqui? E aí você em casa aí, se não tiver ninguém dormindo, você cita também. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Que Deus nos ajude a sermos perseverantes, a entender que o nosso trabalho de fazer discípulo nunca é vão, e que a gente possa começar no tempo do Senhor, que é só abrir os olhos, você vai ver. Você vai ver pessoas que precisam ser evangelizadas, você vai ver pessoas que precisam ser treinadas. Peça ao Senhor, vamos orar ao Senhor, que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver pessoas prontas para receber a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por esse treinamento, despertamento para a nossa igreja. Eu peço que o Senhor nos ajude a compreender e a praticar esses princípios que temos visto. Oro por esse encontro que vamos ter no próximo sábado, para evangelizar, que o Senhor nos desafie a fazermos de maneira que agrade o Senhor e traga os resultados que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.